Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, nosso programa dominical para falar sobre saúde. O que se faz de melhor hoje no mundo, o que se faz de melhor no Brasil, o que se faz de melhor no Pará, especificamente em Belém. E hoje o nosso convidado muito especial é o professor Adenar Cunha. O professor Adenar é professor de Medicina de Urgência da UFPA e é uma das nossas maiores referências em Belém em terapia intensiva. Então, nós vamos começar conversando com o Adenar. Primeiro, muito obrigado por ter vindo, Adenar. E a pergunta número 1 é: como é que a gente faz para ser um médico intensivista, um médico de terapia intensiva hoje? Bom dia, Eduardo. Permita-me também cumprimentar seu público, parabenizá-lo pelo programa, de muito bom gosto e que tem sido de muita utilidade para a classe médica e para a comunidade como um todo. Bom, na verdade, a medicina intensiva no Brasil ela é uma especialidade relativamente jovem. Né? Alguns relatos dão conta de que isso iniciou por volta de 1850, numa guerra chamada Guerra da Crimeia, onde uma freira chamada Florence, enfermeira, começou a monitorar mais de perto aqueles vitimados de guerra mais graves. Certo. Depois disso, por volta de 1920, nos Estados Unidos, um dos dissidentes da Hopkins, que era o Dr. Walter Dent, e ele formatou a primeira UTI americana. E a verdadeira UTI, como suporte avançado de vida, ela advém de Peter Safar. Né? No Brasil, isso iniciou por volta de 1970, no Sírio-Libanês. Né? E para a especialidade ficar reconhecida pelo CFM, foi em 1992, então você vê que a gente está falando assim de 40, 50 anos para cá, é uma especialidade relativamente nova. Reconhecida só em 92? Em 92 pelo Conselho Federal. Né? E nós temos hoje a nossa sociedade, a sociedade que está chancelada pela Associação Médica Brasileira, que é a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é aquela que nos rege e normatiza todos os nossos processos aqui no Brasil. Então, para hoje ser um médico intensivista, você tem basicamente duas vertentes. Ou você faz a residência médica, que nós já temos, que também é muito nova, ou você já milita pela medicina intensiva durante alguns anos e a partir de determinado tempo, por exemplo, 8 anos, você já tendo uma outra especialidade, como anestesiologia, clínica médica ou cirurgia geral, você então está candidato a prestar a chamada prova para título. Prova para título. Exatamente. Você faz essa prova para título, ela é dividida em uma fase teórica, ao se classificar você vai para a parte prática, e aí depois tem o resultado final, para o qual alguns candidatos são aprovados e passam a ser titulados em medicina intensiva. Certo. Então você tem a residência médica ou você tem o título. Tanto o título quanto a residência exigem esse pré-requisito, que você tenha na residência médica, você tem feito antes a clínica ou a cirurgia ou a anestesiologia. Uma pergunta só para título de curiosidade de especialidade. Em cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mesmo que você tenha residência em cardiologia, você tem que prestar a prova de título. É a mesma coisa também? Ou não? Na verdade, assim, pelo MEC, quem cumpriu uma residência prevista pelo MEC, ele sai como especialista. Como titular naquilo, mas para a sociedade que regulamenta o funcionamento daquela especialidade, existe também a prova de título, em que a maioria dos postulantes acaba tendo que submeter. Com certeza. Em cardiologia é assim. Sim. E uma pergunta para ti, Adenar. Hoje, em Belém, todos os médicos que trabalham em terapia intensiva são titulados ou fazem parte da sociedade? Pois é, você imagina só que em 2017 saiu uma publicação pelo PubMed mostrando que existem 5.000 especialistas em medicina intensiva no Brasil, tá? Titulados, credenciados pela MIP. 5.000, quer dizer, um contingente pequeno comparativamente ao de todos os médicos que militam pela área. Certo. Em Belém,
nos últimos anos é que a gente tem intensificado mais a busca dos plantonistas de UTI por aprimoramento, e uma dessas formas de você avaliar o seu aprimoramento é a prova de título. Certo. Não que ela meça diretamente ou exatamente quem você é ou quanto você sabe, mas é uma forma de você se submeter àquilo para... Eu não tenho assim, uma exatidão percentual, mas eu arrisco dizer que menos de 20% dos médicos que hoje militam na medicina intensiva de Belém ou do Pará, menos de 20% tem título. Então isso é uma coisa que não deixa de ser um pouquinho preocupante, né? Um pouco preocupante, mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que existe muitas pessoas com muito boa formação no ponto de vista geral e que já acompanham não só a medicina intensiva, mas como todas as regulamentações, protocolos, e muitas pessoas que hoje não têm título são excelentes intensivistas. Tá? Assim como também a gente tem as pessoas que possuem, são detentoras do título, mas que às vezes não têm o mesmo rendimento, digamos assim. Certo. Todo hospital hoje tem que ter uma terapia intensiva ou não? Depende do perfil do hospital e do quantitativo de leito. O que a gente sabe é que, por regulamentação, você precisa ter 10% do total de leitos de um hospital, a partir de um determinado número, isso tem que ser de leitos de UTI. Então, se você tem, por exemplo, um hospital com 60 leitos, você precisa ter uma UTI de pelo menos 6 leitos. Isso é o básico da regulamentação. Quando eu morei em São Paulo, tinha, na Escola Paulista, eu fiquei muitos anos lá, tinha a UTI geral, tinha a UTI da cardio, a UTI da nefro, a UTI da pneumo, a UTI da neuro. Isso ainda existe ou a UTI geral resolve tudo? Não, sem dúvida. Em Belém ainda não temos uma especificação em todos os lugares, mesmo nos hospitais que têm mais de uma UTI, nós temos poucas UTIs específicas. Tá? Aqui em Belém nós temos, se eu não estou enganado, uma UTI que é específica para cardiologia, em 2 hospitais de Belém, 2 hospitais diferentes que tem a sua especificação para cardiologia, uma que tem para nefrologia, mas não temos uma UTI de neuro, uma UTI de pneumo, mas isso existe em larga escala para o sul e sudeste do país, comparativamente à nossa realidade nortista aqui. Mas, das vezes, as UTIs gerais aqui em Belém, elas acabam compondo todos os tipos de paciente. Portanto, por isso a gente chama de UTI geral, né? Adenar, quando eu te conheci, você era o chefe de uma UTI, então você via os pacientes todo dia. Em todas as UTIs tem isso hoje? Isso é uma obrigatoriedade. É obrigatoriedade. Você precisa ter o médico chamado de rotina. Ele tem vários nomes. Uns chamam de rotina, outros chamam de horizontal, diarista, enfim. É aquele camarada que diariamente vê os doentes e dá continuidade na condução terapêutica desses doentes, que a gente chama de plano terapêutico. Ele acaba integrando entre os plantonistas, que aparecem uma vez por semana para cumprir sua carga horária, e às vezes não sabem de tudo que aconteceu exatamente com o paciente, com todas as características, peculiaridades, e ele faz esse link. Isso é uma característica mais recente ou já tem tempo? É mais recente, é uma coisa nova. Nos últimos 10, 15 anos, isso começou a ser intensificado, digamos assim, e foi um salto de qualidade, porque a partir disso você tem alguém que dê uma forma linear da UTI ser conduzida, sem ficar na dependência da sensibilidade e da formação de cada profissional. Eu fui formado naquela estrutura e a gente acredita nisso. Aí chega o outro mais tarde, mas a gente acredita em outra coisa, e as coisas vão se misturando e acabam se dissipando e divergindo demais. Isso arrumou mesmo. O diarista, ele acaba trazendo para si a maior parte da condução. Claro que ele vai se aconselhar com o seu coordenador, com os plantonistas, com toda a equipe, porque é interdisciplinar, existe uma equipe de enfermagem, de fisioterapia, de nutrólogos, etc. Então, tudo isso é alinhado, é arrumado para funcionar de uma maneira bem equilibrada. Adenar, todo ano, há muitos anos atrás, todo ano eu coordeno lá na Faculdade de Medicina um curso de emergências em medicina. E os alunos, por unanimidade, te escolheram, pediram para eu te convidar, eu já te conhecia, lógico, pediram para eu te convidar porque disseram assim, o professor Adenar, ele consegue explicar a estrutura da emergência de um hospital. Isso é muito complexo hoje?
Na verdade, toda a estrutura para ser montada, ela guarda a sua complexidade, mas à medida que você acaba desencadeando uma corrente de funcionamento, uma coisa que fique bem medular, bem ordenada, essa complexidade começa a ser substituída por uma forma mais tranquila de executar processos. Certo. Né? Então, as emergências... Então, todo mundo tem que ser treinado especificamente para aquilo. Na verdade, sim, né? Porque você dentro de um hospital, ele sendo um hospital que tem porta, que a gente chama, ou seja, tem pronto-socorro, tem entrada de paciente grave, você tem que estar preparado, tanto do ponto de vista de conhecimento próprio, mas da logística que envolve o ambiente, você precisa estar preparado para dar aquele primeiro socorro. Isso é importante, foi muito bem colocado por você, Eduardo, porque a UTI, ela não é o lugar do primeiro socorro. O primeiro atendimento ele deve ser feito pelo médico emergencista, aquele que está fora da UTI. Certo. A UTI é o lugar de dar continuidade num processo que já foi iniciado antes, que garantiu ao doente uma condição mínima de sobrevivência para que ele possa receber o investimento maciço dentro de uma UTI. Certo. A UTI ela não é o lugar onde deve principiar um atendimento de um paciente crítico, de um paciente grave. Esse atendimento já deve ter sido visto antes e iniciado o seu processo de socorro antes. Isso é muito importante, então. Sem dúvida. Tá. Eu sou de uma época que tinha muita confusão, eu queria até que tu explicasse isso, do médico da UTI com o médico do pronto-socorro. Tipo assim, o médico do pronto-socorro disse, está chegando doente, eu vou mandar para você aí. E o cara da UTI disse, não, se ele não tiver, não precisava ir para cá, não vai vir. Então, tinha essa divergência. Ainda acontece muito isso ou os protocolos... A medicina arrumou os protocolos, eu vou te perguntar isso daqui a pouco, mas hoje já essa coisa da medicina baseada em evidências, das evidências todas e dos protocolos de pronto-socorro, isso deu uma arrumada também. Sem dúvida. Perfeito, porque deixou de ser eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que ser dentro do que está programado esse atendimento. Então, isso melhorou essa relação do pronto-socorro com o plantonista da UTI em relação à história da vaga? Em regra, melhorou, mas eu te digo antes que, antes de nós falarmos na medicina baseada em evidência, a gente deve lembrar que a medicina tem que sempre ser baseada em bom senso. Então, com certeza. Cada um precisa assumir aquilo que é sua responsabilidade. Cabe a um emergencista estar rigorosamente preparado para lidar com quaisquer condições de urgência e emergência na chegada do doente na primeira abordagem. Certo. Então, ele não pode ser só um repassador de doente ou de casos graves para o paciente, para o médico da UTI. Certo. Ele precisa estabilizar o doente. Correto. Então, o que ainda há um certo conflito é o fato de o camarada que às vezes está num primeiro atendimento, na porta, não fazer cumprir aquilo que é meta, aquilo que deveria ser feito, e o paciente ainda vai para a UTI em condições muito instáveis, faltando ou deixando incompleto um tratamento inicial. Isso gera um pouco de hostilidade entre as partes, tem uma dificuldade de convivência. Correto. Hoje a gente também já não tem mais uma exigência tão rigorosa de que o paciente cumpra todas as especificações para ser indicado a uma UTI. Certo. A não ser nos hospitais públicos, onde as vagas são mais restritas, onde você tem um ambiente mais modesto, a fila é muito grande, tem centrais de regulação. Então, nessas condições, você, de fato, só indica aqueles pacientes que têm formalização de indicação mesmo, não vão só para uma vigilância comum, para um cuidado de... enfim. Essa é a pergunta do próximo bloco, eu vou começar por aí, tá? Perfeito. Um instantinho só que nós já voltamos, que essa conversa está muito, muito interessante. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.